Bom dia, olá, olá, bom dia, bom dia. Olha nós aqui outra vez, começando mais um culto no lar, momento de estudo. Deixa eu chegar aqui um pouquinho pertinho de mim, para eu poder ver melhor. Faltando um minutinho, vamos cantar uma musiquinha? Em noites calmas, sozinha em prece, minha alma pede a ti, Senhor. A paz ao mundo, sorriso franco, que cessa o pranto do sofredor. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. Menina, mas que saudade de você! Tá sumido demais, seja bem-vinda. Vamos lá começar? Fazer a nossa prece? Relevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade de mais um momento de pausa, de estudo, de compreensão e de reflexão, para que possamos compreender melhor o nosso processo, as nossas dores, as nossas dificuldades no cotidiano, as nossas dificuldades emocionais, os nossos traumas. Pai, que possamos compreender na íntegra o que o Senhor realmente veio nos ensinar, para que possamos também, Mestre, compreender o funcionamento do nosso planeta, das nossas mentes, do sistema que nós habitamos. Que o Senhor seja a nossa luz no fim do túnel, a nossa estrela guia, e que possamos ter a humildade de compreender e agir conforme o Senhor nos direcionou. Graças te damos todos os dias e pedimos a proteção daqueles irmãos que mais precisam do Senhor neste momento. Nosso planeta passa por uma transformação e sabemos que quando a casa é arrumada, antes tudo é tirado do lugar. Cada móvel, cada cantinho é desabitado para que seja limpo. Mas depois fica tudo muito perfeito. E sabemos que é esse processo que vivemos no momento. Que possamos respeitar as transformações do nosso planeta. Que possamos respeitar as nossas transformações, compreendendo, Mestre, que o processo evolutivo é contínuo e nunca para. E que dessa forma, as nossas transformações também são infinitas. Que a sua luz e a sua paz ampliem os nossos horizontes, percebendo que é a diversidade que nos move. A união do diferente é que movimenta a engrenagem do nosso planeta, dos nossos corações e da nossa consciência. Que a sua luz se faça presente hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Muita saudade de você. Vamos lá começar pelo Evangelho? Tô com dificuldade aqui, meus cílios. Passaram um trem aqui, ficou grande demais, pegando meu óculos. Caridade para com os criminosos. A gente tem o costume de acreditar, né? Já vai lá a menina falar antes de ler. Que quem errou tem que pagar e pronto, e pronto, e pronto. Tem muitos que acreditam que tem até que desfazer, né? Mas ninguém para pensar que todos nós somos criminosos, né?
e que estamos presos aqui neste planeta escola, que é uma das maiores prisões da nossa galáxia. Né? Então vamos lá estudar? Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como a vós mesmos pelas faltas que cometeis entre a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração? Porque frequentemente eles não conhecem Deus como conheceis, e lhes será pedido menos que a vós? E lhes será pedido menos que a vós, que foi uma afirmação, eu quero ler de novo, tá? Pensais que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão, a sua comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, e que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não é só isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Pois ainda exercitas essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmola, e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, digo ainda, em que fraternidade reinará neste globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, e só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezais ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Logo, quando os homens sofrem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores de acordo com as suas tendências. Deveis a aqueles quem falo o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso: é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia, consideraria como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração se orardes com fé. Ele é vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Elizabeth de France, Havre, 1862. E nós vamos parar aqui nessa metadinha. E nós vamos encerrar essa leitura na próxima semana. Ou eu continuar? Eu vou continuar, gente.
Oi, seja bem-vindo, CM. Ai, depois eu quero compartilhar uma coisa com você. Vou te chamar no zap. Vamos lá continuar, ó. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor a vida. Mas sabe-se que esse homem é infeliz e que se ele escapar, poderá cometer vossos crimes. Deve-se, malgrado isso, de expor para salvá-lo? Esta é uma questão muito grave e que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se se deve expor a própria vida por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo, deve-se socorrer o inimigo da sociedade, numa palavra, um malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrancar este infeliz? É talvez toda a sua vida passada, porque pensai nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida. O homem perdido volve sobre sua vida passada, ou antes ela se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele, a reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós, a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o à sua condenação, e então talvez esse homem, que morreria vos insultando, se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso perguntar-vos se o ferido ou não, mas ide. Não é preciso perguntar-vos se o fareis ou não, mas ide em seu socorro, porque salvando-o, obedeceis a esta voz do coração que vos diz: podes salvá-lo, salve-o. Lamennais, Paris, 1862. Pronto, agora a gente encerrou essa daqui. Eu não ia encerrar não, mas faltava tão pouquinho, que aí a gente já começa na semana que vem, no próximo capítulo. Gente, resumindo, essa leitura ensina o seguinte: todos nós pagamos um dia abençoado para nós. Todos nós pagamos por um crime que cometemos. Não existe ninguém inocente neste planeta. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. A única pessoa que pisou nesse planeta, assim, por missão mesmo, sem nada dever, é Jesus Cristo. Tá? O resto sempre tinha um pitaquinho ali a ser resgatado. Tá bom? Se não desse planeta, de outro planeta que veio exilado de lá para cá, porque quando veio já não era boa bisca. Então tá recuperando alguma coisa que fez. Então como que eu vou dizer que bandido tem que morrer? Que criminoso tem que morrer? Ah, fulano vai morrer. Por quê? Ah, porque fez isso. Quem que decidiu? Ah, nós. Nós decidimos assim. E quem é nós? Quem é nós para decidir isso? Né? Então, o ser humano, ele tem mania de se igualar a Deus, de querer ser ali, ó, mesmo nível. Cara, você não tem noção da prepotência que esse ser tem dentro de si, porque como que você quer se igualar? Não dá pra você se igualar ao seu mentor que tá aí do seu lado. Como é que você quer se igualar? Por quê? Porque estamos num planeta escola. Este planeta, ele só habita seres devedores, seres que cometeram erros, que cometeram falhas, que estão aqui para consertar. Todos. Jesus Cristo veio aqui para mostrar pra gente o caminho, porque ninguém teria competência de fazer isso. Todo mundo tá no mesmo barco. Então não tem como eu falar que fulano tem que morrer. Ah, mas ele fez uma atrocidade. Beleza. Também acho que é uma atrocidade. Mas não me cabe julgar. Vamos julgá-lo na lei dos homens. Na lei dos homens, ele vai responder assim, assim, assim. Porque eu tenho que responder também, né? Aqui não é mundo de oba-oba. Mas eu não tenho direito de dizer que a vida dele tem que ser cessada. Não me diz respeito. Isso não é da minha alçada. Por quê? Porque eu não tenho cacife para isso. Nem eu, nem você, nem ninguém aqui nascido. Então, a lei dos homens, ela tem que ser regida sim, ela tem que ser cumprida sim. Quem cometeu seus crimes tem que pagar sim, mas não me cabe decidir o destino da vida de ninguém, porque eu não tenho moral para isso. Ninguém aqui tem.
Então é isso que está resumindo. Ah, então o que eu tenho que fazer, Tchê, com um espírito desse? Igual ele descreveu ali. O que Jesus Cristo faria se ele topasse com a alma dessa? Uma criatura dessa, ele ia sentir pena, compaixão, ia estender a mão, ia tentar direcionar. Ainda fala, não dá para você fazer isso hoje em dia, né? Que é aquele velho transtorno, não dá para você carregar o problema, a irresponsabilidade de um pai e de uma mãe que não educou uma criança, que não fez o papel ali programado na sua programação reencarnatória, no seu plano reencarnatório. Você não vai carregar para você, a responsabilidade não é sua. Mas você pode fazer prece, você pode respeitar o processo dele, sem ficar assim, ai, tem que morrer, tem que não sei o quê, tem que fazer isso, tem que pegar na cruz, tem que... Não, cara, quem é você para falar? Fulano fez, vai pagar? Vai, cabe a você ficar falando. Não, cala sua bonitinha e bela orifício que só sai coisas e segue sua vida. A vida dele, quem vai julgar é Deus e a lei dos homens. Beleza? Por quê? Porque se eu começar a ser juiz, todo mundo começar a ser juiz, o mundo vai ficar do jeito que tá. Né? Todo mundo tem razão, ninguém nunca erra. A minha lei é a lei de todo mundo. Imagina! Olha o jeito que tá o planeta. Você acha que desse jeito dá certo? A gente tá vendo que não, né? Porque a gente vive numa tribo onde todo mundo é cacique. Não existe índio para receber as ordens. Todo mundo é cacique, só dá as ordens. Não tem jeito. Entendeu? Então vamos entender que aqui todo mundo é índio. Cacique, ninguém. Só o cara lá de cima tem essa capacidade. Aí a gente, ó, faz prece, que o irmãozinho siga ali o que ele plantou, que ele colha, mas isso também não me diz respeito. Ele vai colher e vai seguir o caminho dele, porque eu preciso estar ocupada fazendo o quê? Cuidando do meu caminho, né? Do meu crescimento, da minha vida, da minha reforma íntima. Porque se eu tivesse que cuidar da vida dos outros, os outros não precisavam existir, era tudo igual eu, né? Clones, tuc. Então não, cada cabeça é um planeta. E vamos respeitar o processo de cada um, por mais absurdo que seja. Porque nós não sabemos do nosso ontem. Se nós estamos aqui é porque nós fizemos umas coisas também não muito legais no passado, né? Então vamos lá? O livro dos Espíritos, Allan Kardec, nós estamos entrando no estudo do capítulo 9, Anjos Guardiões, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Pergunta de número 489, Allan Kardec perguntou para os espíritos. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? E os espíritos responderam, sim. O irmão espiritual, a que chamais o bom espírito ou bom gênio. Pergunta de número 490. Que se deve entender por anjo guardião? E os espíritos responderam, o espírito protetor de uma ordem elevada. Pergunta de número 491. Qual é a missão do espírito protetor? E os espíritos responderam, a de um pai sobre seus filhos, guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Pergunta de número 492. O espírito protetor liga-se ao indivíduo depois do seu nascimento? E os espíritos responderam, depois do seu nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte na vida espírita, e mesmo em várias existências corporais, porque essas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. Uma vez eu ouvi uma história que eu achei muito interessante, né? Uma pessoinha que tinha facilidade de conversar com o mentor dela, né? E aí ela virou pro mentor e perguntou se não era cansativo passar uma vida inteira vigiando, né? Orientando, guardando, velando por uma pessoa que estava aqui encarnada. E como o mentor, ele é um espírito de grandeza já, né? Com uma visão mais espiritualizada, ele respondeu falando que não. Que para ele é um prazer estar aqui. É como se ele estivesse velando por nós em uma noite, a qual nós dormimos ali um pouco febril ou um pouco vulnerável e precisamos de uma companhia amiga. Ou seja,
Uma reencarnação nossa para a eternidade que eles vivem é o quê? É uma noite de sono, né? Então não é cansativo. A gente tem mania de trazer a realidade de lá para a nossa realidade. E é o contrário, a gente tem que levar a nossa realidade daqui para eles. Então o que para nós é 50, 60, 70 anos, para eles é só uma noite de sono cuidando de uma pessoa que está ali no estado mais fragilizado, né? Então, para muitos é um prazer enorme estar passando esse processo com a gente, é um privilégio. Pergunta de número 493. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? E os espíritos respondem: o espírito protetor é obrigado a velar sobre vós porque aceitou esta tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Perguntou ainda na mesma questão. E os espíritos responderam: não, mas o faz menos exclusivamente. Ou seja, o meu guardião, meu anjo da guarda, o meu mentor, né, como preferir chamar, ele pode estar velando por mim como por outra pessoa, né, ao mesmo tempo, mas também não existe aquela exclusividade. Eles assumem essa responsabilidade na certeza de que não vai ter, porque tudo é planejado, não existe erro, tá? Na certeza de que vai dar tudo certo e que o fato dele cuidar de outra pessoa não vai atrapalhar a tarefa dele para com a gente. Pergunta de número 494. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser confiado à sua guarda? E os espíritos respondem uma resposta gigante. Vamos lá. Ocorre frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para executar diversas missões, mas então são substituídos. Mais uma pergunta para a resposta gigantesca. O espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? E isso aqui é muito interessante. Prestem bastante atenção nessa resposta, tá? Grande, mas essencial para a gente parar de falar: ai, por quê? Por que comigo? Por que me abandonou? Ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Todavia, não o abandona completamente e se faz sempre ouvir, sendo, então, o homem quem fecha os ouvidos. Ele retorna desde que chamado. É uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela sua doçura. A dos anjos guardiões. Pensar que se tem sempre perto de si seres que vos são superiores, que estão sempre aí para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que são os amigos mais seguros e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se possa contrair sobre esta terra, não é uma ideia bem consoladora? Esses seres aí estão por ordem de Deus. Ele os colocou junto de vós e aí estão por seu amor, cumprindo uma bela, mas penosa missão. Sim, onde estejais, ele está convosco. As prisões, os hospitais, os lugares de devassidão, a solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente o mais doce estímulo e ouve os sábios conselhos. Devereis conhecer melhor esta verdade. Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise, quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos. Todavia, no grande dia, este anjo de bondade terá frequentemente de vos dizer: não te disse isso? E não o fizeste. Não te mostrei o abismo? E aí te precipitaste. Não te fiz ouvir as consciências da voz da verdade? E não conseguiste os conselhos da mentira? Interrogai vossos anjos guardiões. Estabelecei entre eles e vós essa ternura íntima que reina entre os melhores amigos. Não penseis em esconder-lhes nada, porque eles têm os olhos de Deus e não podeis enganá-los.
sonhais com o futuro, procurai avançar metas, nessas vidas, as vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Caminhai, homens de coragem. Atirai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai nessa nova estrada que se abre diante de vós. Marchai, marchai. Tendes orientadores, siga-os. Objetivo não vos pode faltar, porque esse objetivo é Deus. Aqueles que pensem ser impossível aos espíritos verdadeiramente elevados se sujeitarem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos vossas almas, estando a vários milhões de léguas de vós. Para nós, o espaço não é nada. Vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam sua ligação com o vosso. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas estejais certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças e que Ele não vos abandonou só sobre a terra, que Ele não vos abandonou só sobre a terra, sem amigos e sem apoio. Cada anjo guardião tem seus protegidos sobre o qual vela, como um pai vela sobre o seu filho, e é feliz quando o vê no bom caminho, e sofre quando os seus conselhos são menosprezados. Não temais em nos fatigar com vossas perguntas. Estejais, ao contrário, sempre em relação conosco. Sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar que fazem todos os homens médiuns hoje ignorados, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão como um oceano sem limites para refletir a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instrui. Homens de talento, eleva vossos irmãos. Não sabeis que obra cumprireis assim? A do Cristo, a que Deus vos impôs, para que Deus vos deu a inteligência e a ciência, senão para repartir com vossos irmãos, para os adiantar no caminho da alegria e da felicidade eterna. São Luís, Santo Agostinho. Deixa eu só dar uma respirada aqui. E a gente vai ler uma nota para finalizar e começar na próxima semana. A doutrina dos anjos guardiões, velando sobre os seus protegidos, malgrado a distância que separa os mundos, não tem nada que deva surpreender. Ela é, ao contrário, grande e sublime. Não devemos sobre a terra um pai levar sobre o seu filho, ainda que estando longe, ajudá-lo com seus conselhos por correspondência? Que haverá então de espantoso em que os espíritos possam guiar aqueles que tomaram sob sua proteção de um mundo a outro, visto que para eles a distância que separa os mundos é menor que a que separa sobre a terra os continentes? Não têm eles, por outro lado, o fluido universal que liga todos os mundos e os torna solidário, veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é para vós o veículo da transmissão do som? E aqui a gente encerra. Gente, vocês viram que sublime o trabalho dos nossos anjos da guarda, dos nossos mentores, dos nossos guardiões, como vocês preferirem falar? São pessoas que com certeza já viveram conosco e que nos amam assim infinitamente, sem limite. Desculpa. E que já alcançou um patamar muito elevado da consciência. Vocês entenderam? Então não existe absolutamente ninguém sozinho neste mundo. Não tem jeito, não tem como. Você já nasce com aquele espiritinho que vai ficar ali no seu ouvido,
que vai fazer sua barriga ficar gelada toda vez que você estiver diante de uma escolha errada, que vai fazer você achar que esqueceu alguma coisa e voltar toda vez que alguma coisa estiver te esperando de negativo no seu caminho, que vai fazer com que as coisas dê errado, toda vez que você quiser muito ir num lugar que não vai te fazer bem, que vai fazer você ficar doente quando você quiser ir para uma viagem, que pode acontecer algo fatal lá na frente. Então, sempre teremos o nosso amigo, o nosso anjo da guarda, o nosso guardião ao nosso lado. Por quê? Porque Deus não erra, né? Deus nunca vai deixar a gente sozinho. Por isso que Jesus fala, onde houver 2 ou mais em oração, eu estarei lá. Por quê? Porque sempre somos, no mínimo, 2. Ai, Tiane, eu tô sozinha, eu não ouço ninguém, eu não sinto frio na barriga, eu não tenho esse trem, toda vez que eu vou viajar que vai dar errado eu vou, eu não tenho esse não. Então vamos começar a conversar com ele. Você já sentou, já falou um oi, muito prazer, meu nome é fulano, desculpa, eu sei que você tá aqui desde que eu nasci, mas só agora que eu fui te atentar, desculpa. Antes de dormir, agradecer por ele ter passado o dia inteiro te vigiando, agradecer porque ele vai passar a noite inteirinha te guardando, te velando, principalmente porque quando você dorme, você desliga do seu corpo, então a probabilidade de você fazer uma caca é muito maior, né? Então ele vai estar sempre ali. E você só não o escuta porque não permite, você só não o ouve, não o sente, porque você não quer se conectar. Você não acredita. E quando você ouve, você vai de encontro. Eu tiro por mim. 90% das vezes, o meu querer é muito diferente do que o meu coração tá falando. Ai, Tiane, o que você quer? Eu quero ir lá. E o que seu coração tá falando? Pra eu ficar aqui. Mas o que você vai fazer? Uai, eu vou ficar, né? O que eu posso fazer? Porque todas as vezes que eu fui contra o que o meu coração pediu. O que é meu coração, Etienne? Eu não ouço, meu coração ouve. Aquela angústia, aquela sensação. Ai, gente, acho que eu não devia ir. Ai, acho que essa pessoa não é o que parece ser. Eu passei nesse processo, mas eu acho que não é isso que eu quero, não. Será que é? Parar para pensar, analisar com você mesmo, fazer uma prece, conversar com o seu guardião. Então, isso é o que o seu coração está falando. Quantas vezes você já não chegou num ambiente e vê aquela pergunta que nem era você que estava pensando, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Que lugar é esse? Né? Então isso aí é o seu contato com quem? Com o seu anjo guardião, seu anjo da guarda, seu guia, quem você preferir. Mas ele está sempre, constantemente berrando no seu ouvido. E a gente só ouve se a gente realmente quiser e se a gente realmente estiver atento. Tem que se conectar, gente, não tem jeito, tá? Tem gente que fala, eu nem sonho. Mas se você não conectar, cara, não vai, não tem jeito. E por que eu tenho que me conectar? Por que ele simplesmente não chega aqui e faz? Porque se ele chegasse aqui simplesmente e fizesse, você nessa santa ignorância que você ainda assim não acreditaria. Então por que ele vai perder o tempo dele? Ele já deixou o caminho escrito. Segue quem quiser. Livre arbítrio. Você é livre, meu filho. Você é livre. Eu amo tanto você que se você quiser cair e meter a cara aí de novo, 1.500 vezes você vai meter. Paciência, eu não posso fazer nada, é isso que você quer. Mas os seus irmãozinhos que não quiseram, eles não vão ficar aqui te esperando, tá bom? Eles vão seguir o seu caminho. Luna, não esquece da nossa conversa. Eles vão seguir o seu caminho deles, no caso, e você vai ficar aí batendo cabeça. Ah, quanto tempo? O tempo que você quiser. Ah, e depois que eu terminar de bater cabeça e acordar, eu posso alcançar eles? Só se eles parar. Né? E você, assim, ser um ascenso, como é que eu vou te dizer assim, né? Um hiperascenso mágico. Puf! Mas caso contrário, não, meu amigo. Você vai ficar nessa frota que entrou aqui depois. E começou a caminhar quando você quis caminhar. Então é assim que funciona o livre-arbítrio. Cada um faz o que quer. Mas o caminho é um só. Você só vai sair por ele. Aí quando você quiser, vai estar lá. Mesma coisa é a nossa conexão com o alto. Vai estar sempre aí. Sempre, sempre, sempre. É só conectar. Mas você só vai conectar quando você quiser. Tapa na cara semanal, vamos lá? Eu não estou aqui, hein, gente? Cansada desses tapas. Destino espiritual. Mensagem da nossa querida irmã Sheila. Maravilhosa.
Vamos lá? Leitura de número 10, página 42. A vida de cada pessoa é como um rio correndo para Deus. No mundo encontrarás quem te fira com os calhaus da ingratidão. Outros tentarão turvar as águas dos teus pensamentos, lançando ideias poluentes. Por vezes, as dificuldades te apertarão o leito da existência, fazendo surgir as ondas da insegurança. De outras vezes, depararás com as pedras do desânimo, tentando barrar-te o curso. Em todas as situações, porém, continua seguindo, animado pela correnteza da confiança. Tudo passará e nenhum obstáculo conseguirá impedir que deságues no oceano do amor total, onde encontrarás a razão do teu destino espiritual. E que assim seja. Acho que foi para nós, né? Não foi para mim hoje de novo. Que ótimo. Mas é um tapão para todos nós que a gente deve refletir, né? É o que a gente acabou de estudar. Sempre vai ter coisas para te desanimar, para te dificultar a sua vida, principalmente se você quiser subir. Quando você quer descer, né? Não pode nem falar que todo santo ajuda, que eles não ajudam, não. Quando você quer descer, é só se jogar, né? Uf, cai. Mas para subir, tudo que tiver para dificultar a sua vida, vai dificultar, né? É natural. Quem é que consegue voar, pular, sair volitando aqui no planeta físico? Então, todo o processo que você passou ali caindo, escolhendo ir para baixo, você vai percorrer para subir. Então, pensa você que ainda está descendo, né? Se eu cair 40 anos, é 40 anos, ó, para subir de novo. Ai, Tina, pai, tem como pegar uma tarinha? Tem não. Não tem jeito. Jesus, Deus e toda a espiritualidade são justos demais para com todos. Não existe ninguém especial. Ninguém é especial. Vou falar de novo. Ninguém é especial. Somos todos iguais. Ah, mas fulano de tal cura. Ninguém é especial. Somos todos iguais. E se cura é porque o débito é maior. Tem mais para pagar e o tempo é curtinho. Então, somos todos iguais e estamos todos no mesmo barco. Beleza? Vamos lá elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus para encerrar o nosso culto de hoje. Agradecendo esse estudo, esse esclarecimento, deixando bem claro, bem óbvio que nunca estamos sós, que basta um pedido, um chamado, um aceno verdadeiro, que a luz se acende em nossa direção, que o socorro vem, que a mão será estendida e poderemos agarrar. Mestre, que possamos compreender na íntegra a importância daqueles que nos acompanham e mais ainda a importância de ouvi-los, de senti-los, de nos fazer médiuns, aquilo que verdadeiramente todos somos, para que possamos, enfim, nos conectar com a verdadeira energia crística, percebendo os nossos erros, amadurecendo os nossos preconceitos, aceitando as divergências, que possamos compreender, Mestre, que se temos a dificuldade de aceitar os nossos irmãos diferentes, é porque ainda somos difíceis de ser aceitos. O respeito é uma via de mão dupla e sempre enxergamos no outro a nossa própria necessidade. Que possamos compreender, Mestre, a real necessidade de nascermos neste planeta escola, de caminharmos rastejando sobre essa superfície. Que possamos entender o real significado de sermos um organismo, um ser. Pai, que a sua luz e a sua fraternidade se estendam em nossos corações, em nossas mentes, e que sejamos luz e um instrumento de vossa paz em todos os instantes. E que assim seja. Que assim seja. Gente, falar em somos um,
Lá vai ela fazer propaganda, né? Ai, gente, Deus me livre esse povo que bota fogo nos matos. Ô, santa ignorância, né? Mas enfim, vamos lá. Eu assisti uma série, uma minissérie muito massa no streaming da Netflix que chama Planeta Vivo, né? Ali nessa série, pra quem gosta, né, gente? Porque tem gente que não gosta de animalzinho nem assistindo na televisão, né? Então, assim, pra quem já é mais evoluído, ali vai mostrar por que nós somos um único organismo. Pra mim, eu adoro assistir esses programas, Discovery Channel, não sei o que, eu adoro esses trem. Foi uma das melhores séries que explicaram na íntegra a conexão do ser humano com todos os outros seres vivos do planeta. Do fungo, daquele fungo que conecta todas as árvores, da raiz das árvores, da formiguinha que sobe na árvore, do passarinho que come a formiguinha, do cachorrinho do mato que come o passarinho, do leão que come o cachorrinho do mato, e assim sucessivamente. E toda a conexão, ela não é só nessa questão de, morreu, vira capim, o outro come, o outro... Não, ela existe mesmo para que o nosso planeta se mantenha em funcionamento. E além desse processo de explicar pra gente o porquê que a gente fala, gente, nós somos um único organismo, vai explicar o motivo pelo qual o nosso planeta está passando por esse processo. Tempestade, terremoto, vulcão, loucura coletiva, né? Cara, muito interessante, eu acho que são 3 ou 4 episódios só, vale a pena assistir. Até mesmo para quem não gosta de legenda, a voz da moça que dubla é muito maciazinha, muito gostosa de ouvir. Então, super aconselho para quem tem interesse de entender essa conexão planetária que mantém o planeta Terra vivo, funcionando. Ele é uma máquina, sim, como o nosso organismo é uma máquina, e lá vai explicar por que ele precisa de cada ser, até aquele fungo que te dá frieira, para ele poder existir. Beleza? Vamos lá, então, voltar pro nosso estudo. Na semana passada, Sêmia, olha nós aqui de novo, nas particularidades, né? Nós temos que parar com isso. É sobre esse estudo aqui, o que eu quero compartilhar com você. Eu sei que você gosta muito desse estudo nosso sobre o livro do Roger e também em relação ao Roger. Então, vamos lá. Na semana passada, o que aconteceu? Aconteceu que eles começaram, depois daquele processo lá, né, do Roger ter voltado aqui para a dimensão física daquela forma bem súbita, né, bem explosiva, eles já voltaram, já ali quebrou o gelo da situação e eles foram fazer um resgate num umbral, numa parte do umbral muito densa, né, vocês sabem que o umbral ele não é um lugarzinho só não, ele existe em camadas. Então, ele foi em uma dessas camadas mais densas, atrás de uma pessoa que participou do convívio, que conectou todos eles e que são conectados até hoje, tá? Então, quem são eles? O Roger, o Hermes, a Cristal, né? Esse cara, Ramírez, se eu não me engano, que é quem eles vão conhecer agora. Então, todo mundo ali viveu junto. Todo mundo ali era um grupo de amigos, né? Que foram ali, viver uma vida inteira juntos e infelizmente teve ali um desenlace de todos um pouco polêmico. Então a gente vai voltar nesse processo. Eles já estavam lá no umbral, um lugar muito sujo, dentro de cavernas, muito úmido, muito escuro, com figuras sombrias. Muitas delas não tinham nem noção do que elas eram, muito menos do que estavam fazendo ali, porque no umbral existe o processo de hipnose, onde muitas pessoas desencarnam e viram escravos, então elas não têm consciência de nada, absolutamente nada, ficam perdidas e viram marionetes nas mãos dos magos ou até de pessoas que têm uma facilidade, um desenvolvimento mental mais elevado. E aí a gente continua aí, né? Eles chegaram numa sala muito escura, eu vou voltar um parágrafo para ficar mais fácil de conectar as duas histórias e a gente já começa. Logo entramos em um amplo salão, onde ao fundo nos deparamos com uma entidade debruçada sobre livros antigos e com uma roupa típica de monges medievais. Ao sentir a nossa presença, ele largou o lápis que segurava e virou-se incrédulo para nós, dizendo, olhando nos olhos de Hermes: "O que deseja aqui novamente, traidor?"
Ó, meu amigo chegando aí. Hermes cumprimentou Ramires, pois era ele. Sem afetar-se com a ofensa, ele disse: Ramires, volto aqui mais uma vez para auxiliar-te. É chegado o momento de libertar-te do ódio e de te entregares aos braços do Cristo. O mesmo Cristo que colocou-me em uma fogueira por crer na verdade, este mesmo Cristo que me abandonou, assim como tu? Ramires, não houve abandono. Tu te expusestes demais, tornando impossível a tua salvação da pena na fogueira. Por que não fizeste como Miguel, que aceitou calar-se e assim poder continuar na jornada física para crescer? Em algumas situações, de nada vale o flagelo espontâneo, e este foi o teu caso. Ademais, o Cristo jamais nos abandona, pois ele é um espírito onipotente e está em toda parte, e nós é que nos ausentamos de sua presença, quando nos aprisionamos ao mundo das ilusões. As palavras de Hermes calaram fundo no coração de Ramires. Ai, meu Deus, lá vem. Porque ele acalmou-se e ficou pensativo. Vamos esperar só um pouquinho, gente. O que será que ele tá vendendo? Vamos ouvir. Tá vendendo cocô. Que legal. Vende tudo hoje em dia, né? Meu Deus, vamos lá. Aproveitei o momento de silêncio para analisar o nosso interlocutor. Ele possuía a pele clara como a neve e olhos. Ele possuía a pele clara como a neve e olhos, barba e cabelos negros como a asa de um corvo. O seu olhar angustiado parecia conduzir-me a um passado remoto. De alguma forma, aquele monge medieval me parecia muito familiar. Virei-me para Hermes para obter uma resposta, mas o meu nobre orientador estava com a sua atenção totalmente voltada para Ramires, que andava de um lado ao outro do amplo salão do castelo como uma fera acuada. Lembrei-me então de Cristal e procurei a nobre amiga. Ela estava em um canto, apagada, cabisbaixa. Com certeza aquele era um momento especial para minha querida amiga. A minha curiosidade cresceu, mas não havia como saber a resposta do intrigante enigma, portanto calei-me e voltei a minha atenção para o diálogo entre Hermes e Ramires. Era previsível abandonar-me, nunca me inspiraste confiança, disse Ramires, perdido em seus pensamentos. Mas Miguel, meu grande amigo, como foi abandonar-me em momento tão importante de nossos ideais? Hermes voltou-se para Ramires e disse: Miguel compreendeu que era momento de calar. As almas intransigentes, encarnadas no seio da igreja da época, jamais compreenderiam os conceitos que abraçávamos. Compreendes, Ramiro, por favor. Seria melhor que tivesses seguido o nosso exemplo. Todos devíamos calar e seguir silenciosamente o nosso trabalho. Como esperar compaixão e compreensão de homens que se intitulavam representantes de Deus, mas matavam por não aceitar ideias contrárias? O que desejavas? Que eu ou Miguel morrêssemos desnecessariamente, defendendo ideias que a maioria dos homens da época não possuíam espírito para compreender? Tu fostes imprudente. Eu e Miguel te amamos do fundo do coração e jamais te abandonamos. Apesar de tudo, por longos séculos, não registrastes a nossa presença. Sempre tivemos ao teu lado, esperando o momento que é chegado para amparar-te. Ramires olhava-me profundamente intrigado. Eu também estava impressionado, procurando lembrar-me de onde eu havia visto aquela marcante figura. Até que o infeliz monge voltou definitivamente seu olhar para mim e disse: E tu, encarnado, quem és? Eu olhei para Hermes, que sinalizou-me para que me aproximasse. Eu sou apenas um amigo encarnado em estudo no mundo dos espíritos. Ramires aproximou-se. Lá vem o outro. Agora é fila.
Mas nós vamos só mais um pouquinho para me encerrar, que a gente já passou do nosso tempo, tá, gente? Ramires aproximou-se a passos largos e olhou-me de forma atemorizante nos olhos. A meio palmo de distância. Eu me constrangi e olhei assustado para Hermes. O espírito cruel... Ai, Deus. Esse aí tá vendendo verdura. Legal, né? Cara lá, criatividade é que move o mundo. Próxima vez que passar, eu comprava com minhas hortas. Vai, amiguinho, vai. Nossa, por Deus. Tá lá igual, passa, vai. Vai, criança. Segue seu caminho. Parece que para na porta, né? Deve estar assistindo. Ramires aproximou-se a passos largos e olhou-me de forma atemorizante nos olhos, a meio palmo de distância. Eu me constrangi e olhei assustado para Hermes. O espírito cruel pegou-me pelo queixo e virou a minha cabeça em direção aos seus olhos e gritou. Gente, eu vou encerrar. Eu não sou sublime, não. Minha paciência também tem limite. Eu sou ser de luz, não. Meu tempo já passou, tô esperando ele passar pra gente encerrar, mas ele parou aí na porta. Deixa eu encerrar e nós vamos lá conversar com ele, tá bom? Um beijo pra vocês. Gratidão por ter ficado aqui conosco até agora. Sempre vou te chamar, tá? Pra eu te passar o que eu tô querendo. E os demais, um beijo, até semana que vem. Tá bom, gente? Gratidão por tudo. Que a luz do nosso Mestre Jesus esteja conosco toda semana, até quarta-feira. Tchau, tchau. Beijos.